Vamos esperar o pessoal. Eu tenho que chamar? Não, não estão aparecendo. Olá, 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 todo mundo de novo, outra vez. Estamos. Esperando entrar todo mundo. Está entrando o Arthur, pronto. Será mais um pouquinho. Diego. Tá faltando a Dudinha. O Ítalo tá dodói, não vai poder voltar, ele tá com febre. O Felipe Antônio sumiu, né, gente? Nem conhece, mas... Acho que ele nem pertence mais à sala. Eu só tô esperando o Diego entrar. Não apareceu ainda, não. Nossa, tá difícil dele entrar aqui, hein? Acho que a net dele deu um pau. Da hora que ele tá entrando aqui. Gente, é o seguinte. Essa matéria não é difícil, tá? Ela só precisa de um pouquinho de raciocínio, igual matemática. E aí é o seguinte, da forma que está aqui na apostila, como nós não estamos perto, se eu for fazer a leitura só da página 19 e tentar explicar que eu vou fazer isso, mas sem nenhuma explicação extra, vai ficar um pouquinho confuso para vocês. Então, eu vou fazer uma explicação extra numa folhinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, porque nada para a gente aprender do que a gente aprender na prática, com exercício, mostrando ali, né? Como não tem a lousa, eu vou usar o papel. Tem alguém aqui me chamando. Bom. Ué, a Dudinha sumiu. E o Diego tá entrando, mas não entra. O que é isso, gente? Esperar o Diego. Deixa eu esperar o Diego entrar. A hora que o Diego entrar, a gente começa. O Cauê agora também tá aqui. Vamos ver. Dudinha também. Bom, agora todo mundo vai entrar. Gente, a net da cidade tá horrível, né? Muito. Ou é só a minha que tá horrível? Não. A minha tá muito alta. Gente, alguma coisa aconteceu com o Diego. Ele tava entrando antes de vocês. Do Cauê e da Duda. Vocês entraram e ele continua entrando e não entra. Internet. A internet dele que deve estar lenta. Ó, então é o seguinte, até ele entrar, porque ele já está ingressando, até ele entrar, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? E vou passar, para começar a passar os exercícios para vocês entenderem. Qual que é? Esse aqui. Vou para vocês aqui no cantinho. Pessoal, estão vendo aqui o meu texto? Sim. Com o meu mouse também? Então, vamos lá. Ó, é o seguinte. Quando a gente tem... E lembra que eu falei para vocês que predicado, antigamente até falava assim, qual que é os predicados da moça para casar? Antigamente, lá naquela época que ele usava aqueles vestidões, né? Aí o cara perguntava os dotes e os predicados da moça para casar. Dotes era o pai que pagava um valor para ela casar. E por isso que chamava dote, tá? Era um valor que era pago para as mulheres casarem, e predicados seriam as qualidades delas. Se bordava, se cozinhava, se tocava piano, essas coisas assim, tá? Então, mas isso na gramática nossa, predicado também não deixa de ser qualidade, tá? E característica também. O predicado, a gente sabe que é tudo que o sujeito faz. Lembra que a gente tem lá sujeito, vamos fazer isso aqui na prática.
esquece isso daqui, depois a gente lê, tá? Vamos direto para entender na prática. Diego, vocês viram se o Diego entrou? Ele ainda está entrando. Porque aqui eu não vejo tudo. Quando eu divido a tela, só tô vendo... Ele acabou de falar no grupo que não tá conseguindo entrar. Bom, se ele tentar entrar de novo, vai aparecer aqui. É verdade. Diego, então, eu coloquei lá para você entrar, mas fica só rodando e não entra. Tenta de novo. Ó, então vamos lá, pessoas. Vamos aqui, né? Pensar aqui. Ó, nós temos... Eu vou até tirar isso daqui para não confundir vocês, depois eu mostro. Nós temos aqui uma frase, tá? Na verdade, uma oração. A gente sabe a diferença de frase com oração. Frase é quando a gente só tem palavras e não tem nenhum verbo. Ou a gente tem uma oração quando a gente tem um verbo. Olha aqui, brincava é um verbo. Então, vamos fazer a análise disso daqui, tá? Ó, aquele menino. Vamos ver se ele entra de novo agora. Vamos tentar. Aquele menino. Eu sei que aquele menino é o meu sujeito, certo? E menino aqui é o núcleo do meu sujeito. Então, aquele menino é meu sujeito e menino só é núcleo do meu sujeito. Agora aqui, brincava. Brincava, eu sei que é o meu verbo, tá? Brincava é meu verbo. E com uma pipa é complemento. Com uma pipa é complemento. Agora, vamos saber que tipo de complemento que é esse. Tá? Nós temos vários tipos de complemento. Vamos saber que tipo de complemento que é esse. O menino brincava. Aqui, brincar não é verbo de ação, gente, ó. Tá ali brincando. É um verbo de ação. Então, aqui, eu não tenho um verbo de ligação, tá? E toda vez que eu tiver um verbo de ligação, o complemento vai ser qualidade ou característica do sujeito. Então, meu complemento vai ser um predicativo do sujeito. Então, aqui, gente, o meu complemento não tem nada a ver diretamente com o menino. Meu complemento está completando o verbo. Ó, por quê? Vamos raciocinar. Com uma pipa é qualidade ou característica, o Juan apareceu. Com uma pipa é qualidade ou característica desse menino? Não. Né? Não, com uma pipa não é qualidade nem característica do menino. Com uma pipa tá ligada ao quê? Ao verbo brincar, tá? Então, eu estou aqui, ó. Aquele menino brincava, tá? Quem brinca, brinca de alguma... Quem brinca, brinca com alguma coisa, certo? Tem aqui uma preposição, é um verbo transitivo indireto. Quem brinca, brinca de alguma coisa ou com alguma coisa, tá? Então, tem um verbo transitivo indireto. Então, aqui eu vou ter um objeto indireto. E esse com a pipa, ele está completando o verbo brincar. Ele não tem nada a ver com o sujeito menino, tá? Ele só completa aqui o verbo brincar. Então, aqui, ó, com uma pipa é predicado verbal, porque ele completa o verbo e ele não completa o sujeito. Deu para entender isso? Deixa eu colocar aqui. Todo mundo entendeu, gente? Preciso falar de novo. Entendeu? Sim. Ó, agora eu vou deixar claro aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente entender isso direitinho. Eita, tem hora que meu mouse dá umas... Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu já disse, ó. Sujeito, aquele menino. Núcleo do sujeito, menino. Predicado, tá? O que é predicado, gente? Tudo que não é sujeito, lembra? Predicado é tudo que não é sujeito. Então, aqui, aquele menino é sujeito. Brincava com uma pipa, tudo isso daqui vai ser o meu predicado, tá? Tudo isso. Tudo isso vai ser meu predicado. Agora, eu tenho que... O brincava com uma pipa é predicado, que é tudo isso daqui, tá? E aqui, o que eu tenho aqui? Que tipo de predicado? Verbal, porque aqui, o que é mais importante para mim aqui é o verbo, tá? Não tem um verbo, é um verbo de ação, eu não tenho um verbo de ligação, eu não tenho, é um verbo de ação aqui. Então, para mim, o mais importante aqui também não tem uma palavra, tá? Brincar é verbo. Então, que tipo de predicado que eu tenho? Predicado verbal. Por quê? O que complementa aqui, complementa o verbo, tá?
A gente não fala que predicado é tudo que é como sujeito? Esse aqui está complementando não unido. Vou fazer para vocês entenderem. Vamos fazer juntos. Para a gente entender. Então, aqui eu tenho o sujeito, o professor, tá? Aí, eu tenho uma adjunta nominal, na verdade, né? Você pode falar de adjunta de nominal. Esse daqui nem conta. Então, eu vou corrigir. E as provas é complemento, tá? Então, eu tenho o sujeito, nosso negocinho lá, o sujeito, o verbo, o sujeito, o verbo, e aí as provas é complemento. As provas é a qualidade característica do professor? Não. Não. Ela o quê? Ela completa o quê? O corrigir. E corrigir é verbo de ação? Então, aqui a gente pensa, quem corrige, corrige alguma coisa. Corrigir o quê? A verbo de ação, verbo direto, e aqui eu tenho um objeto direto, tá? Então, gente, as provas, além de ser um objeto direto, ela vai ser o que também? O meu predicado verbal. Conseguiram entender isso? Sim. Ó, além dela ser objeto direto, quem corrige é o predicado. Então, eu tenho verbo adjetivo direto e aqui é o objeto direto. Mas as provas predicado, essas provas já complementam o professor, o corrigiu. Então, tem predicado verbal. Nessa daqui apareceu de diferente o Juan, né? Na segunda aula. O Juan não estava na primeira. Então, vamos lá. Quem que é meu sujeito aqui? Não é o Brasil? Aqui eu tenho foi. Olha o verbo ser aqui. Ah, mas aqui ele está diferente. Aqui o verbo ser aqui é sobre a probabilidade de... Eu tenho verbo ser aqui, mas aqui. Esse meu verbo ser ele não está como não. Esse verbo ser aqui, ele está no particípio. Mas não me dada essa essa. Enquanto essa daqui vai dar uma complicada. Vamos lá. Meu sujeito, o viajante, certo? Aí, meu verbo, caminhava. Uma menina está em algum lugar, tá? Ou em algum lugar. E aqui, o que vai ser o meu verbal é a qualidade do verbo, tá? Aqui, vamos na árvore. Deixa eu pôr tudo. Árvore, do jeito, tá? Presente. Vamos daqui. Deixa essa, vou pegar as básicas, vocês tá? Já entenderam o seguinte, às vezes e ele vai estar complementando aqui, todas publicamente ou indiretamente, diretamente caso de quem corrige alguma coisa, que não é verbo transitivo direto. Quem caminha por algum por, tá aqui por mais ela, a preposição por. Então, eu vou ter um verbo indireto, mas todas as vezes que eu tiver um verbo, eu vou ter um predicado verbal, tá? Lembra que predicado é tudo é predicado, tá? Depois que o sujeito é predicado. Só que alguns casos eles vão ter menos nominais, outros vão ter menos verbais, e alguns vai ter os dois, tá? Mas a gente aqui. Ah, isso não tem nada a ver com o professor, mas tem a ver com o de característica do professor. Então, aqui eu vou dedicar verbal, o verbo. A mesma coisa aqui, ó. Pela estrada, nem cara de viajante. Pela estrada, eu caminhava, tá? Então, aqui eu tenho um predicativo verbal. E o meu verbo? Eu caminhava. Mas vai por onde? Eu caminhar. Só o nominal é fácil, tá, gente? O nominal é válido. Então, o nominal sempre vai ter um verbo de ligação. Sempre ligação. Deixa eu ver mais fácil pra vocês entenderem. Quem é meu sujeito aqui? Não é próprio. O verbo aqui, não verbo aqui. Aqui, tá? Então, aqui a gente está bem naquele sisteminha nosso lá, bem, ó, sujeito, difícil. Por quê, gente? Lembra aqui, ó, a prova não é substantivo, a prova não é substantivo, substantivo a gente vai buscar nome, lembra? Até tem a parte dos verbos nominais lá, porque eu não tenho que mudar isso aqui, que é o nome. Então, todas as vezes que eu tiver uma característica do jeito que vai chamar nominal, ele ser o quê? O difícil não tem nada a ver com o era. O era é apenas um verbo de ligação que liga a característica e a qualidade do sujeito. Tá? É isso, gente. Tá? Ó, a sujeito, né? Prova só é no sujeito. É difícil aplicar depois do sujeito, o sujeito que é predicado. Agora, você saber que tipo de predicado é. Tem um verbo de ligação, mais o sujeito que é a característica do sujeito. Se você falar nominal, vou ter predicado de ligação. Se você for predicado, você vai ter um predicado nominal. Aqui, o verbo ser, ele está com ligação, tá? E aqui, quem que é o predicativo do sujeito? E quem é o predicativo? Vou uma dessas daqui. Tá? Deixa eu passar aqui para baixo. Ó, a criança ficou ferida. Então, vamos lá. Eu sei que a criança, a Maria Letícia também tem instável. Agora, gente, ferida aqui tem a ver com o verbo ficar ou ferida tem a ver com a criança? Tem a ver com a criança. Tem a ver com a criança. Então, esse verbo aqui, ele está servindo para quê? Só para ligar a criança à característica de estar ferida, tá? Então, eu tenho um verbo de ligação. Ele não é um verbo de ação, ele não tem importância aqui.
Eu só vou ter predicado verbal, gente, quando ele for verbo de ação. Todas as vezes que eu tiver verbo de ligação, eu vou ter predicado nominal. Então, vamos fazer aqui para ver, ó. Criança é sujeito, ficou aqui é verbo de ligação. Depois eu mando isso aqui para vocês, tá? E ferida é a qualidade ou característica da criança. Então, aqui eu vou ter tanto um complemento nominal, quanto um predicativo do sujeito. Vamos entender isso. Complemento nominal por quê? Simplesmente porque eu completei o nome, tá? Isso daqui está relacionado ao nome. E predicativo do sujeito simplesmente porque é característica ou qualidade do sujeito. Esse verbo não serve de nada, a não ser para fazer a ligação do sujeito à qualidade ou característica dele. Certo? Vamos fazer mais uma. E aí a gente vai para o verbo, os dois juntos, verbo nominal. E aí a gente vai para a apostila, porque acho que fica mais fácil de entender. Ó, aquela mulher, eu sei que é o meu sujeito, tá? Qual que é o núcleo do sujeito aqui? O núcleo do sujeito é simplesmente mulher. Parece aqui é meu verbo, mas eu não sei que tipo de verbo que é ainda. Né? Eu sei, na verdade, mas nós ainda não analisamos. Então, é o seguinte, parece é verbo. Uma criança vai ser o quê? Meu complemento. Eu só preciso de ser. Então, é o seguinte. Uma criança é qualidade ou característica da mulher ou uma criança é como parece? Fala aí pra mim. Ó. Uma criança é qualidade ou característica da mulher ou uma criança vai ser? Completo vai aparecer. Quem que parece criança? A mulher. A mulher. Então, é característica e qualidade da mulher. O verbo parecer está fazendo o quê aqui? Está ligando, não é? Ele não está ligando. A característica vai parecer criança, vai ser jovem. Lembra de uma moça, de uma mulher que ficou do casal e começou a matar a família? Lembra disso? Vocês assistiram? A órfã? Alguém assistiu a órfã? A órfã é real, filme. É a mulher, ela tinha doença, ela criança. E aí ela foi adotada, mas ela era psicopata. E aí ela começou a matar as pessoas da família. Ela se apaixonou pelo pai da família e ela queria matar a família toda para ficar com o pai. Ó, então vamos lá. Agora nós temos os dois juntos e misturados. Agora a gente tem que parar e cuidar para a gente conseguir entender. Não, só uma questão de raciocínio. A partir do momento que você uma vez, então eu sei que aqui é meu sujeito, tá? Vamos deixar tudo no grilo. Eu sei que criança é o sujeito e criança é o núcleo do meu sujeito. Eu sei que brincar é meu verbo e eu sei também que é um verbo de ação, tá? Agora é o seguinte. Distraída. É uma característica da criança ou distraída é uma característica do verbo? Da criança. Da criança. Então é o seguinte. Ó, se eu tiver um verbo de ação, que tem uma característica ou uma qualidade do sujeito, por quê? Eu tenho um verbo de ação, mas depois não é um verbo de ação que vem depois completa o sujeito do sujeito. Vou aqui. Vamos analisar. Então, o sujeito é criança. O predicado é tudo que vem depois do sujeito. Então, é isso que só tem que prova, tá? O predicado que vem do sujeito, saída. Agora, por que eu vou ter um verbo nominal? Porque aqui eu vou ter um verbo de ação, tá? Mais uma característica da criança. Eu vou até tirar esse daqui. Depois eu explico de uma outra forma, que fica mais fácil. Vamos fazer algo? Esse aqui nos ajuda. E eu sei aqui que eu tenho um verbo de ação. Cair é uma ação, certo? Só que aqui, Fina. Então, também é o sujeito, um verbo de ação. Então, todas as vezes que tiver um verbo de ação, tiver um sujeito, aí eu tenho um verbo nominal, tá? Então, eu tenho dedicado.
sei que isso daqui, a hora que você ligar, vai ser uma coisa, mas dá um pouco confuso. Você tá um pouco ó, aqui, o que é ligado? É tudo que então, tudo que aqui, esse azul e preto, tudo que tem de aqui. Não é complemento com aqui. Se eu verbo, eu vou ter predicado verbal. Se complemento com adjetivo, eu vou ter predicado nominal. Agora, se eu tenho um verbo de ação junto com algo que é um sujeito, por isso que eu vou ter um predicado nominal. Vamos fazer mais uma para entender isso daqui e acabou. Aí a gente volta para a China. Vamos lá. O dentista. O dentista é meu sujeito, tá? Tudo isso é sujeito e é meu sujeito. Voltar, tá? Eu sei que é verbo de ação, eu sei que é mais uma obrigação, é uma obrigação. Agora, sério, isso voltou ou será o dentista? Então, aqui, o meu complemento está ligado diretamente ao verbo. Isso aqui não é um verbo direto. Isso daqui está ligado ao ele. Todas as vezes que eu sei o seguinte. O que é depois do sujeito será. Então, primeiro eu vou colocar o sujeito. Agora eu preciso saber que tipo de sujeito é esse. Bateu verbal, não, alguma coisa depois. Não é o direto. Quem volta, volta. Na verdade, aqui seria até um verbo transitivo indireto. Quem volta de algum lugar, né? Se fosse um complemento aqui, o objeto seria um objeto indireto. Agora, esse aqui, ele está ligado ao dentista. Mas, se eu tenho um verbo de ação, então não é verbo de ação. Eu vou colocar aqui que é verbo, porque não é verbo. Ignora o de ligação, não tem função nenhuma. Não, porque o que aconteceu aqui no aqui, ó, o sério, existe, mas não é, tá? É uma questão de os primeiros, ó. Verbo de ação. Que verbo de ação ligado diretamente ao verbo de ação, quem brinca com o até um indireto. Não tem a ver com o verbo brincar, não é qualidade. Voltei, deixa eu compartilhar. Para mim você sumiu. Ainda não tá a sua imagem. Agora voltou. Agora voltou, mas voltou num lugar que não era para ter voltado. Peraí. Eu não quero isso daqui. Eu quero outra coisa. Eu quero o que eu estava explicando antes. Ó, deixa eu compartilhar de novo. Novo compartilhamento. Vou tentar compartilhar. Agora começa a ficar lento, né? Gente, vocês acreditam que eu perdi tudinho que tinha gravado da outra aula? De vocês? Porque ainda estava gravando a aula anterior do 8º ano. Não gravou nadinha. Perdeu os 2 vídeos. Eu vou ter que gravar novamente. Vocês estão vendo aqui o que eu estava falando com vocês antes, mais o meu mouse? Sim. Tá, então era isso que eu queria. Ó, eu não estou vendo ninguém. Estou vendo só a tela. Então é o seguinte, o que vocês precisam entender é que se eu tenho um verbo de ação, sendo ele transitivo direto ou transitivo indireto, não interessa, tá? Mas se ele precisa de um complemento, vai ser predicado verbal, porque ele vai ser ação. Toda vez que eu tenho um verbo de ação, gente, eu vou ter um verbo transitivo direto ou indireto. Completou o verbo, predicado verbal, tá? Um verbo de é o que eu já escrevi. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. E agora eu vou compartilhar de novo e vou colocar a nossa matéria. Página 19, tá, gente? Vai lá para a página 19. Opa, não é aqui que eu tenho que colocar. Aqui, tá vendo o zoom, ó? Ele aparece esse negócio aqui pra gente comprar e toda vez que aparece esse negócio, cai. Cadê aqui? Pessoal, vocês estão vendo a apostila aqui na minha tela? Estamos. Então, vamos lá. Agora, vamos entender aqui do jeito da apostila, tá? Ó, predicado verbal. Nem vou ler essa parte de cima aqui. Do que constitui? De verbos de ação. Todas as vezes que eu tiver um verbo de ação, vai ser predicado verbal? Não, nem todas. Porque, gente, a gente tem que lembrar que se tiver depois de um verbo de ação algo ligado diretamente com o sujeito, vai ser verbo nominal, tá? Mas para ser verbal, sempre vai ter que ter um verbo de ação, tá? O verbo tem que ser de ação, porque se ele for de ligação, já é outra coisa. Então, é isso que a gente tem que ir. Depois eu quero que vocês leiam isso.
voltar aqui. Coragem era muito transitivo. Tá? Você vai ver que a linguagem poder. Aqui, tá bom? Chegou direto para a gente incluir. Deixa eu fazer essa exceção. Muito discurso mais ouvido o título vivo, tá? Ó, colocação do pronome eu. Em português,